Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou o Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nosso domingão, dia 17 de março de 2024. Domingão que a gente está com uma grade cheia, muitos jogos interessantes. E eu separei para vocês 15 jogos e a nossa duplinha do dia com odd de 1,77 para ver se a gente volta aí a acertar, tá? As duas últimas duplinhas a gente redou, mas vamos continuar, né, com as mesmas análises, trabalhando com a mesma gestão. E vamos buscar aí esse win aí pro domingo, beleza? E para começar o domingo bem, a gente vai começar com esse jogo às 13h30, um jogo na Alemanha entre o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt. As duas equipes na tabela de classificação são o quinto e o sexto colocado, respectivamente, tá? O Borussia Dortmund em 25 jogos, ele ganhou 13, empatou 8, perdeu 4, marcou 50 gols e sofreu 31, tem 47 pontos. E o Frankfurt, em 25 jogos, ganhou 10, empatou 10, perdeu 5, marcou 41 gols e sofreu 32, tem 40 pontos, tá? Então, logo de cara aqui, a gente vai buscar um cenário de gols. A gente tem o H-Score acima de 200 e a gente tem médias de gols, de custo de gols, acima de 3, como a gente trabalha. Quantidade de gols dos últimos 5 jogos do Borussia, jogando em casa, 11 gols, média de 2,2, um coeficiente de variação 0,38, ou seja, são dados que se repetem, e 5 gols sofridos com média de 1 e coeficiente 1,22. Esse coeficiente aqui está ruim, a gente trabalhar ambos marcam, porém a gente tem o Frankfurt com 9 gols marcados, com média de 1,8 e coeficiente de 0,61, e 10 gols sofridos, média de 2, coeficiente 0,35, muito bom. Então, tirando esse dado aqui, das quantidades de gols sofridas do Borussia, a gente indicaria trabalhar com ambos marcam sim. Mas, do jeito que tá aqui, com a equipe do Eintracht Frankfurt marcando muitos gols, tendo uma média de custo de gol boa, eu acredito que esse ambos marcam sim, é possível e dá pra gente trabalhar nele, tá? Porque a odd do over 1,5 tá 1,20, tá 1,15, então tá muito, 1,16 tá muito baixo. Então o indicativo para essa partida aqui é o ambos marcam sim na odd de 1,57, porém eu não recomendo você entrar no pré-live justamente por causa desse dado aqui, da gente não ter esses dados aí da forma como a gente trabalha aqui no nosso método. Então, o ideal é que você acompanhe o jogo iniciar e pegue essa odd aqui pelo menos acima de 1,80, tá? Outro jogo com expectativa de ambos marcam, porém aqui a gente tem dados bem favoráveis. É o jogo lá na La Liga, Atlético de Madrid e o Barcelona. Um jogo às 17 horas, onde a gente tem dados bons aqui, ó, o H-Score alto. A gente tem a média de custo de gol das duas equipes boa, quantidade de gols marcadas, ó, do Atlético de Madrid em casa nos últimos 5 jogos, 11 gols, média de 2,2, e sofreu 4 gols com média de 0,8, coeficiente 0,56, e o Barcelona marcou 8, média de 1,6, coeficiente 0,71, e sofreu 5, média de 1, coeficiente 0,71, tá? Aqui tá melhor, porém também não tá 100% como a gente trabalha, porque o Atlético de Madrid sofreu menos gols do que a quantidade de jogo. Mas com o ataque forte do Barcelona, com duas equipes que estão lá em cima na tabela de classificação, o Barcelona é o terceiro, o Atlético de Madrid é o quarto, equipes que passaram também na Champions League e que agora a gente vai ter aí uma parada aí por causa da data FIFA. Eu acredito que seja um jogo para gols e gols dos dois lados, e a gente tem uma odd do BTTS, ambos marcam sim pagando 1,57. Aqui está até melhor, que a gente tem o over 1,5 pagando 1,22. Então, se você quiser trabalhar de forma mais conservadora, é o over 1,5 aqui nessa odd de 1,22 para colocar no bilhete, tá? Mas o indicativo é de ambos marcam sim pagando 1,57. Agora, trazendo alguns favoritos jogando fora de casa, a gente tem o Benfica às 15 horas, jogando contra o Casa Pia. Benfica tá brigando lá pela liderança, atrás do Sport, tem 61 pontos. O Sport tem 62 com jogo a menos. E aqui a gente vai trabalhar direto com a vitória do Benfica. A gente tem dados favoráveis para o Benfica. E o nosso indicativo é esse. A vitória do Benfica pagando 1,27. Odd reduzida. Ou você coloca no bilhete, ou você acompanha aí no ao vivo. Outro favorito, já às 9 horas da manhã, é o Rangers. E esse jogo aqui me agrada muito, porque o Rangers ele tá brigando lá em cima com o Celtic. Aqui o Celtic venceu hoje, então não tá aqui na tabela de classificação, mas aqui o Celtic já está com 71 pontos, tá? Então o Celtic venceu, o Rangers tem que vencer. Então é um jogo para a vitória do Rangers, pagando 1,39. Ou você coloca no bilhete, ou você espera no ao vivo aí para pegar um pouco mais alta. Mas o indicativo aqui é a vitória do Rangers.
ele tem dados bem favoráveis, ó, nos últimos 5 jogos fora de casa marcou 11, com média de 2.2, coeficiente de variação baixo, sofreu apenas 3 gols, tá? Outro jogo de favorito é o do, lá na Superliga da Turquia, o Kazimpasa e o Galatasaray. O Galatasaray tem uma odd de 1,38, é o líder da competição. O Kazimpasa não é um time tão ruim, inclusive está lá em cima, no pelotão de cima. Ó, é o quinto colocado, tem 43 pontos, mas o Galatasaray tem 78 pontos, tá brigando aí junto com o Fenerbahçe, os dois vão jogar fora de casa. E aqui eu acredito na vitória do Galatasaray, pagando 1,38, principalmente pelos números aqui do Galatasaray, que são bem bacanas, tá? Mas o Galatasaray e o Fenerbahçe, eles costumam levar esses jogos aí, só marcarem no final do jogo, no segundo tempo. Então a gente consegue pegar essas odds aqui bem mais altas, tá? O indicativo é esse, vitória do Galatasaray, se possível, acompanhando no ao vivo. Agora eu separei 3 jogos para over 1,5, jogos que a gente tem dados favoráveis e a gente tem odds acima de 1,20. Isso aqui para completar bilhete, tá? Então, na quarta divisão da Inglaterra, a gente tem o Salford City, o Morecambe. Morecambe a gente trabalha muito aqui. São 2 times que têm a quantidade de gols marcadas e sofridas muito altas, tá? O Morecambe, ó, em 37 jogos, ele marcou 56 e sofreu 62. Enquanto que o Salford City, em 38 jogos, marcou 55 e sofreu 71. Então, marcam muitos gols e sofrem muitos gols. Tem indicadores altos aqui, ó, o LG Score das duas equipes, o H-Score, e tem odd acima de 1,20, tá? 1,22 para colocar no bilhete, tá? Na Holanda a gente tem às 10h30 o Trash e o NEC, aqui também, ó, indicadores altos, quantidade de gols marcadas e sofridas acima do que a gente trabalha, e odd para over 1,5, pagando 1,24. Então, indicador é esse aqui, colocar no bilhete, over 1,5 no jogo do Trash e o NEC. Outro jogo lá na Holanda também é o jogo meio-dia 45 do Sparta Rotterdam e o Ajax. Também, ó, indicadores altos. Quantidade de gols marcados e sofridas acima da quantidade de jogos, com médias boas, coeficiente de variação bons. E odd do over 1,5 pagando acima de 1,20, 1,22. Então dá pra gente colocar no bilhete aqui também over 1,5, tá? Agora, voltando para o mercado de resultados, a gente tem um jogo bem interessante, o jogo do Leeds United contra o Millwall, onde o Leeds ele precisa vencer, porque a gente está na reta final da Championship, e os dois times aqui, eles sobem direto, e o terceiro ao sexto vão brigar aí no playoff. Essa tabela aqui não está atualizada, o Ipswich Town ele goleou hoje, então já passou, está com 81 pontos, já encostou no Leicester, e o Leeds ele precisa vencer, tá? Então, o Leeds tá aqui como segundo, mas é o terceiro colocado e vai pegar o 15º. Eu acredito aqui na vitória do Leeds e mais de um gol na partida, mas para trabalhar de forma mais simples, é a vitória do Leeds, utilizando aqui 1,35 para colocar no bilhete. A gente tem um jogo de Copa FA Cup entre o Chelsea e o Leicester. Aqui a gente tem um favoritismo para o Chelsea, que é o time da Premier, contra o Leicester, que é um time da segunda divisão, mas já está com o pé aí na primeira divisão. Time que vem muito bem. Porém, o Chelsea ele não tem mais nada a lutar na Premier e eu acredito que ele vá com a força máxima aqui e vá para vencer, tá? Então, aqui o indicativo é seguir o mercado e seguir com a vitória aqui do Chelsea na odd de 1,40 para colocar no bilhete ou acompanhar no ao vivo, beleza? Outro jogo interessante para o favorito, que é o mandante, o Maccabi Haifa, um jogo lá em Israel contra o Hapoel Tel Aviv. O Maccabi Haifa é o segundo colocado, vem atrás do Maccabi Tel Aviv e vai pegar aí o Hapoel, que é o time que é o 11º colocado. Então aqui a gente também vai seguir o mercado, a gente vai seguir o favoritismo aí do Maccabi Haifa, que é um time muito bom, jogando em casa, ó. Tem uma race boa, se a gente pegar os últimos 5 jogos, ele perdeu apenas um jogo aqui, que foi o jogo para a Fiorentina, na Europa Conference League, onde ele marcou 3 gols, ó, na Fiorentina, que era o time favorito. E aqui é favoritismo e vitória aqui do Maccabi Haifa, pagando 1,36 para colocar no bilhete, tá? Pegando outro favorito, lá em Portugal é o Sport.Boa Vista, odd reduzida, 1,12. Aqui, ou você trabalha com handicap asiático, -1, -1,5, ou você trabalha com esporte para vencer no HT, ou esporte e mais de um gol na partida. Quarta de finais aí no Campeonato Paulista, a gente tem o São Paulo pegando o Novo Horizontino. São Paulo com odd de 1,50. Para mim é o favorito realmente, tem dados interessantes para isso. E aqui, sendo bem direto, é indicativo de vitória de São Paulo aí com a odd de 1,50. E os dois últimos jogos, na Série A da Itália, a gente tem a Juventus, que
saiu do segundo para terceiro colocado. Tá vendo aí a Inter de Milão subir e ser praticamente impossível encostar aqui na Inter de Milão. Porém, tá com a odd de 1,47 como favorito. Tem dados aí favoráveis jogando em casa. Se a gente puxar a race da Juventus, a gente vai ver, ó, que ele ganhou 2, empatou 2, perdeu 1. Não tá tão bom assim, né? Mas o último jogo, por exemplo, foi um jogo contra a Atalanta, que é um time forte. E aqui vai pegar o Genoa, time lá de meio de tabela. E o indicativo é de vitória aqui da Juventus, tá? E o último jogo é um jogo bem interessante entre a Inter de Milão e a Napoli. Os times que saíram aí da Champions League. A Inter de Milão é líder isolado, tá com a odd de 50, vem jogando muito bem no campeonato italiano. E aqui, sendo bem direto, eu acredito aqui na vitória da Inter de Milão, beleza? Agora indo aqui para nossa duplinha, a duplinha do dia, para ver se a gente consegue aí voltar aí com os nossos wins. A gente vai trabalhar como a gente sempre trabalhou, tá? Pegando 2 favoritos, um favorito jogando em casa, que é o Leeds para vencer na odd de 1,33 e o Rangers jogando em fora para vencer 1,33 também, trazendo a odd de 1,77. E a gente vai continuar trabalhando aí com mistakes, R$50, porque a gente vai pegar as cotações mais altas no ao vivo, beleza? É isso que eu tinha para passar para vocês. Tamo junto no green e no red. Valeu!